presidente executiva da ADERJ, Associação dos Diretores de Escolas Públicas do Estado do Rio de Janeiro. Solicito ao cerimonial que conduza a homenageada até a mesa de honra. Convido o coautor desta medalha e que dividirá a presidência comigo, deputado estadual Flávio Serafini. Convido o senhor Almir Morgado, presidente emérito da ADERJ. Convido o professor Sérgio Magalhães, subsecretário de Educação de Rio Bonito. Convido o professor Paulo José Assunção dos Santos, diretor da Escola Municipal Nova Campinas. Convido o professor Fábio Cruz, diretor adjunto do Colégio Estadual Paulo de Frontin. Peço a todos que se coloquem na posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda capa, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendigo verde ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues na justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és
Gostaria de saudar a presença Rodrigo Pimentel, filho da homenageada. Bernardo Paulo Pimentel Machado, filho da homenageada. Manuela de Oliveira Machado dos Santos, neta da homenageada. Seja bem-vinda, Manuela. Rita Ponciano, diretora adjunta do Colégio Estadual Paulo de Fronten. Zoraide Speaker, diretora adjunta do Colégio Estadual Paulo de Fronten. Patrícia Nakamura, diretora-geral do Colégio Estadual Antônio Prado Júnior. Francisco da Silva Gomes Júnior, primeiro tesoureiro da ADERJ. Bom, agradecendo desde já a presença de todos e todas nessa tarde de quinta-feira, faço essa saudação inicial muito honrado. Eu poderia aqui ler toda a justificativa e o currículo robusto da professora Tereza, mas eu queria aqui destacar as características dessa professora, profissional de educação, empenhada e dedicada na educação pública, mãe, avó. Só por esses predicados a gente já pode imaginar que não é uma vida fácil e não é uma vida tranquila, principalmente quando ainda vem uma dedicação, um amor, uma devoção e uma luta pela causa da educação. Através de muita resiliência, superando todos os obstáculos nos campos pessoais, profissionais, conseguiu e consegue uma trajetória inequívoca, retilínea, e que essa medalha, professora, por mais personalíssima que ela seja, eu aqui tenho ao meu lado o deputado estadual Flávio Serafini como coautor, ela é extensiva a todos os profissionais de educação do Estado do Rio de Janeiro, que vivem hoje, muitas das vezes ou praticamente todas as vezes, marginalizado do olhar do poder público, do governo, em especial aqui estadual. Sem qualquer tipo de valorização, sem qualquer tipo de atenção. E a professora Tereza também nunca fugiu de representá-los em todas essas lutas, com muito vigor, com muito empenho. A professora Tereza tem características ímpares e que precisam e devem ser exaltadas e que justificam, obviamente, a entrega da maior honraria do Estado do Rio de Janeiro. E acho importante destacar também, principalmente nessa casa, que diariamente entrega inúmeras medalhas a inúmeras personalidades com muita visibilidade da mídia, das redes sociais, com likes e tudo mais. Eu me sinto aqui também muito honrado em estar homenageando uma figura de extrema importância, que muitas das vezes passa desapercebido porque é uma mulher muito discreta, mas de causas e de propósitos muito firme. E a entrega dessa medalha, mais do que qualquer visibilidade, porque a gente sabe, professora, que não é isso que você procura no campo pessoal, é uma forma de chamar a atenção de todos nós e da sociedade fluminense da importância da ferramenta da educação, que é feita única e exclusivamente pelos profissionais de educação. Então, tanto eu quanto o deputado Flávio Serafini, quando a gente lhe convida a receber essa medalha, mais uma vez direcionada à sua pessoa, eu não tenho dúvida de que essa medalha é extensiva a todos os profissionais de educação e que ela possa servir como aquele suspiro de esperança de que, apesar de termos, infelizmente, a certeza de que não teremos próximos anos fáceis, mas de que há pessoas comprometidas com a causa da educação e no chão da escola. Essa é a história
de vida da mãe, da avó, da mulher e da professora Tereza, que hoje nós aqui, com muita honra, com muito orgulho, com muito respeito, com muita admiração, entregamos a ela essa maior comenda, mais do que merecida, do Estado aqui do Rio de Janeiro, aprovada no plenário dessa casa, por todos os deputados, mas que demonstra que o nosso respeito à sua trajetória de vida pública, compromisso com a educação e que a gente possa, através desse gesto, retirar forças. E a senhora é uma mulher de forças a quem a gente deve todos os dias nos inspirarmos, para que a gente possa seguir lutando com convicção por tudo aquilo que a gente acredita, que é a educação pública de qualidade, com os seus profissionais devidamente valorizados, apesar, infelizmente, de não ser essa a realidade que nós vivemos nos dias de hoje. Mas a gente precisa ter voz, ter representatividade e ter referências positivas, referências que impactam nas nossas vidas e nas vidas dos nossos jovens e da nossa sociedade, para que a gente possa compreender cada vez mais a ferramenta dessa importância, a importância dessa ferramenta que é a educação, que por mais abstrata que ela possa parecer, ela é a única ferramenta que de fato muda a trajetória de vida de todas as pessoas desde o seu nascimento. Posso falar aqui de um bebê de poucos meses, quando ingressa numa creche municipal, é ali que ele começa a compreender a importância da escola, a figura do professor, o primeiro contato com um coleguinha, o seu desenvolvimento motor, o seu desenvolvimento cognitivo, e ele pode ali trilhar uma carreira brilhante, de muito conhecimento, de muito aprendizado pautado na educação e transformar a nossa sociedade. Muitas das vezes nós falamos aqui, e nós falando daqui, pode parecer fácil, mas não é fácil, e vocês, melhores do que todos nós, sabem o quanto é difícil, mas a gente não pode desistir. E é nessa não desistência que a gente quer hoje exaltar essa mulher aqui, que está ao meu lado, para que ela possa servir de inspiração e exemplo, para que nós possamos seguir em frente, defendendo e trabalhando pelo que a gente acredita, que é a educação. Vamos só passar um vídeo do Pedro Fernandes, que encaminhou lá dos Estados Unidos para a professora Tereza. Olá, pessoal. Serginho, parabéns por essa iniciativa tão bacana de homenagear uma pessoa que merece tanto, que tanto fez pela educação. Tereza, parabéns. Obrigado por me permitir fazer parte desse dia tão importante, mas, acima de tudo, muito obrigado por nos inspirar, por ser uma pessoa tão guerreira, tão competente, tão batalhadora, tão correta, e isso é muito bacana. Foi um privilégio para mim poder trabalhar com você e, acima de tudo, é um privilégio poder ser seu amigo. Grande beijo, parabéns, muito obrigado por tudo que você fez por mim e principalmente pela educação do Rio de Janeiro. Convido a fazer uso da palavra o professor Fábio Cruz. Começou contigo. Boa tarde a todos. Primeiro dizer que é uma honra e recebi com surpresa, né, o convite para compor essa mesa. Tive que correr atrás até de uma roupinha melhor para poder participar desse momento. Não vim disfarçado de professor de educação física. E falar sobre Tereza, para mim, é muito fácil. A gente já se conhece, esse ano completou 15 anos. Eu entrando no Estado sem experiência nenhuma. Aos 30 anos, já não era tão novinho assim, mas com educação pública, sem experiência nenhuma. E muito do que eu sei hoje, aprendi com Tereza, principalmente pela confiança que ela teve no meu trabalho, para poder ser um parceiro dela na gestão da escola. E
E é uma honra ter essa amizade com ela, que foi formada no Paulo de Fronten, que aceitou o desafio de dirigir aquela escola e, mesmo nos momentos mais difíceis, se manteve forte. E diretor em tempo integral, então, mesmo quando ausente da escola, a qualquer hora do dia, da noite, sempre à disposição para poder fazer o melhor que ela pode, ajudar a gente a produzir o melhor que nós podemos também. E o zelo que ela tem pela comunidade escolar, sejam os professores, funcionários, alunos, sempre tratando com muita humanidade, com muita igualdade, com muito respeito. São ensinamentos que eu tive e procuro replicar na minha prática do dia a dia. E eu só posso agradecer, me senti muito feliz por poder seguir ao lado aí o tempo que ainda resta. Eu vivo tentando convencê-la a ficar mais e mais e mais. E dizer para você que você é a minha referência como líder, como gestora e principalmente como ser humano, e dizer que te amo. Bom, Fábio, eu não sei se foi dito aqui, mas junto com a entrega com a medalha vem um termo de renovação de dedicação à educação pública por mais de 40 anos, tá? Não dá, eu vou pela expulsória já. Gostaria de convidar para fazer o uso da palavra professor Paulo José Assunção dos Santos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu também preciso dizer que eu também estou muito surpreso, fiquei muito surpreso, não com o convite de participar, hoje, mas de estar nessa mesa, com pessoas tão ilustres, pessoas tão admiráveis. Eu só não tive tempo para comprar uma roupa melhor, tá? Aí, enfim. Eu gostaria de agradecer, Tereza, então, por essa honra. E agradecer a Tereza pelo tempo, que nós convivemos na Escola Municipal Francisco Cabrita, no Colégio Estadual Francisco Cabrita. Foi minha primeira escola como professor. Hoje estou numa outra rede, na rede municipal de Duque de Caxias, mas a minha vida no magistério, ela começou com 23 anos no Colégio Estadual Francisco Cabrita. Fui extremamente acolhido pela Tereza, sem experiência nenhuma, mas Tereza sempre acreditou no meu trabalho, sempre me deu muita força. Tereza me proporciona também, hoje, uma oportunidade de rever, já que eu citei aqui o Francisco Cabrita, que não existe mais, não existe mais o Colégio Estadual Francisco Cabrita, mas existem as memórias, existe toda uma história de uma escola, e eu estou, uma outra honra é eu estar aqui nessa mesa representando essa escola. E é uma honra e um peso muito grande. Agradeço aí pelos todos os companheiros, que estou hoje revendo, então essa é uma outra felicidade que Tereza me proporcionou, a possibilidade de rever pessoas tão queridas. Na verdade, a Tereza, ela me disse que tinha me convidado para falar mal dela, mas isso é impossível, Tereza. É impossível. Você também, como já foi dito aqui, é uma inspiração para mim também. Hoje que ocupo, um cargo de gestão, e eu acredito que todos, sei que não é possível, mas todos deveriam, em algum momento, todos que trabalham na escola, passar por isso, porque aí só quando a gente passa que a gente entende, o desafio da gestão
escolar, né? Então, quando a Tereza pensou, né, que eu falaria mal, de repente era por isso, porque professor geralmente fala mal, né, de diretor. Aí, como eu já estive nos dois papéis, mas enfim, Tereza, como já foi colocado aqui, e eu tenho, né, essa mesma visão, você é uma inspiração, né, uma inspiração profissional, pela sua seriedade, pelo seu comprometimento, né, com a educação. E, além disso, né, além do profissional, também da pessoa, né, exemplar que você é. Nos últimos anos, nós estivemos longe, né, fisicamente, mas conseguimos aí, né, mantemos aí o contato, né, eu pude acompanhar, especialmente os anos mais recentes da sua vida, né? Você que é uma guerreira em muitas frentes, né? Na frente da educação, mas também aí nas batalhas pela vida, né? E vitoriosa em todas essas frentes, tá? Eu quero dizer, Tereza, né, para finalizar, aquela frase, né? Quando eu crescer, eu quero ser você, tá bom? Também te amo, Tereza. Para fazer o uso da palavra, convido meu amigo e professor Sérgio Magalhães. Alô? Isso. Que bom, né? Excelentíssimos senhores deputados estaduais, mesa presente, queridos diretores da Metropolitana 6, né? Que eu tive o prazer de ser coordenador de gestão de pessoas, colegas, né? Muito, muito feliz de estar aqui vendo as carinhas assim, que eu estava já com saudades, os colegas e grandes amigos do gabinete do deputado Sérgio Fernandes, que eu tive o privilégio de trabalhar por 3 anos, e, além de todos vocês, a figura principal de hoje, nessa grande homenagem muito merecida. Meus parabéns aos deputados, né, sempre juntos. Quando eu tomei posse, lá em 2011, eu tive o privilégio de conhecer a professora Tereza. As pessoas chegavam para mim e diziam, cuidado que ela é brava, tá? Cuidado que ela é brava. Eu falei assim, adoro diretores bravos, que a gente consegue ser mais amigos ainda. E foi isso, né, Tereza? A gente teve um elo de amizade muito grande, né? E eu estou esperando essa Tereza brava até hoje, tá? Né, o carinho grande. Não conheci Terezão, que ela está falando aqui. É isso, filhos, né? Ela tem isso? Era assim? Então eu não quero conhecer, não. Tá bom assim mesmo. Eu trago, Tereza, um grande abraço do prefeito Marcos Abraão, né, que passou a te conhecer por mim, né? Trazendo também o grande abraço aos deputados que o prefeito manda para vocês, e agradecendo também essa honraria para uma pessoa tão importante que é a professora Tereza. Alguns momentos muito alegres que eu passei na Metropolitana 6, né? Diretores aqui presentes, né? Como eu dei trabalho para eles e eles deram para mim, foi recíproco, tá? Não pensa que não é não, porque diretor é fogo. Como que luta? Cada um luta pelos seus filhos em casa, né? E os diretores lutam pelos seus alunos. Então, cada vez que ela foi braba com vocês, alunos, é porque ela queria o melhor de vocês. É uma honra, tá? Eu deixar a função hoje de subsecretário e vim aqui para querer te homenagear. Eu não poderia deixar aqui de te dar um grande abraço, né? E dizer que a nossa luta é grande e a gente é brasileiro, não desiste nunca. Beijo grande, parabéns a todos. Convido a fazer uso da palavra Almir Morgado. Boa tarde a todos. Sou o deputado Sérgio Fernandes, deputado Flávio Serafini, na pessoa de quem eu cumprimento, né, os demais membros da mesa.
minha querida amiga Tereza, na pessoa de quem eu cumprimento os professores, diretores, familiares, todos aqueles que vieram aqui hoje prestigiá-la. Para mim, falar de Tereza não é fácil, é muito difícil. Muito difícil porque em 2026, ano que vem, se completará 40 anos que eu conheço e interajo com a Tereza. Nós nos conhecemos em 86, 87, então, ou 39 ou 40 anos, ou seja, uma vida inteira, né? E nesse tempo, eu aprendi a vê-la de diferentes formas, né? Como diretora, obviamente, como colega. Passado algum tempo, né, aprendi a vê-la como mulher ativista, comprometida, com ideais políticos bem definidos. Mais tarde, aprendi a vê-la como vó, né? Enfim, são muitas facetas, né, que uma amizade tão longa proporciona. A gente vê a pessoa de formas e sob ângulos, né, muito diferentes. Há cerca de 6, 7 anos, agora, minha memória já não está tão boa, né? Nós passamos a conviver na ADERJ, que, na verdade, é um projeto essencialmente meu e dela. Nós, ainda enquanto diretores, né, sem nenhuma representatividade, conversávamos, né, nos cafezinhos das reuniões patrocinadas pelas agências, coordenadorias regionais, metros, e esse infindável rol de nomes que a Secretaria de Estado dá aos órgãos setoriais ao longo de todo esse tempo, conversávamos sobre a necessidade dos diretores terem um canal de reivindicação, um canal de atuação, o que seria realmente o embrião do que hoje é a nossa associação, né? A gente vem passando por momentos muito complicados, né? No nosso estado, no nosso país, no mundo inteiro, especificamente no nosso estado e no âmbito na área onde nós atuamos, que é a educação, nós não temos tido tréguas, né, nesses últimos anos. Nós só não estamos em situação ainda um pouco pior do que estamos agora, muito graças à atuação de deputados como Sérgio Fernandes, Flávio Serafini, Carlos Schmink, que genuinamente estão comprometidos com a educação, que nos apoiam desde que nós existimos, que estão abertos às nossas necessidades, que têm um comprometimento genuíno e verdadeiro, não só um comprometimento meramente eleitoral, conosco. E eu gostaria de frisar isso, porque é importante que isso seja dito e que essa verdade esteja na memória de todos vocês aqui, professores e diretores, enquanto líderes comunitários, enquanto formadores de opinião, porque nós precisamos efetivamente prestigiar e valorar esse tipo de parlamentar. E nesse momento tão complicado e complexo que nós estamos, pelo qual a ADERJ está navegando e passando, nós não poderíamos estar melhor representados do que na pessoa da Tereza. Muitas vezes a gente é criticado porque nós não somos espalhafatosos, ou porque nós não batemos panelas, ou porque nós não somos excessivamente agressivos, o que para alguns pode até parecer que a associação não é guerreira, não é lutadora, o que não é verdade. E Tereza representa exatamente esses valores. Ela se posiciona como nós, ela fala como nós, ela luta como nós, mas ela é doce, ela é cuidadosa, ela é carinhosa, ela se posiciona com firmeza, mas não com agressividade. Então, eu acho que esses valores, né,
representam bem essa personalidade tão rica, não é? De uma pessoa que se posiciona, que briga, que é guerreira, mas que ao mesmo tempo afaga, ao mesmo tempo acolhe, trata a todos muito bem, com muita delicadeza e com muita polidez, dirige a escola com uma absoluta integridade, isonomia, mas associa a firmeza que um líder tem que ter com a doçura que uma mulher, que uma mãe, que uma avó tem que ter. Então, eu gostaria de agradecer profundamente a Tereza por esse histórico, né, de integrante da educação, de professor, diretor, mas também como mulher, como mãe, como avó e como ativista comprometida em todos os momentos com os ideais mais genuínos, né, de defesa da educação, pluralismo, responsabilidade social, amparo àqueles que mais precisam. Então, Tereza, muito obrigado por você estar conosco, meus parabéns mais uma vez, e que, embora, né, a presença da Tereza enquanto servidor ativo esteja próxima, né, de se esgotar, ela vai continuar da mesma forma na ADERJ apenas, defendendo os diretores, os professores e os alunos. Muito obrigado, Tereza. Convido a fazer o uso da palavra o deputado estadual e coautor da homenagem, deputado Flávio Serafini. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde. Vamos, gente, boa tarde. A gente faz isso com os nossos alunos, né? Vamos fazer entre nós também, porque hoje é um dia de festa, é um dia de comemoração da trajetória de vida e de luta dessa companheira que nos reuniu a todos aqui nesse momento. A medalha Tiradentes, ela é a principal homenagem que existe aqui na Assembleia Legislativa. E durante um tempo, essas comendas, elas eram muito restritas àquelas figuras geralmente masculinas dos espaços de poder. E com o tempo, a gente tem conseguido ir ressignificando o papel dessa medalha. Porque essa medalha, ela não é feita para homenagear quem está do lado do poder, né? Tiradentes é alguém que, na nossa história, foi sacrificado por se voltar contra as estruturas de poder injustas. Então, agora, a gente tenta sempre homenagear pessoas que contribuem com a nossa história. E não necessariamente pessoas que contribuem a partir dos lugares de poder. E hoje aqui, tendo a possibilidade de ver a família de Tereza, de vê-la para além desse lugar de professora, de diretora, de liderança política, de mulher firme, mas também do lugar de mãe e de avó, essa homenagem, acho que ela fica ainda mais completa, ela fica ainda mais justa. Porque Tereza, né, é uma professora, 40 anos de magistério, é uma das diretoras talvez mais antigas que a gente tem no estado do Rio de Janeiro. E isso já é muito trabalho, isso já é uma vida muito dedicada à sociedade. Porque eu não gosto quando dizem que o professor é uma vocação, porque parece que a gente tem que fazer isso só no amor, né? Não, nós somos profissionais, a gente tem que ser bem remunerado, valorizado, porque o nosso trabalho é fundamental para toda a vida em sociedade. Não existe um médico, um engenheiro, um advogado que se forme sem ter passado pelas mãos de um professor, de uma professora. Mas no momento em que a gente vive, né, ser professor, estar diretor, já é trabalho demais. As escolas não têm funcionário. Outro dia eu estive na escola de Tereza porque, né, morreu um estudante da escola. Olha o tipo de situação que ela tem que administrar no seu dia a dia. Eu digo que as escolas do estado do Rio de Janeiro são o maior exemplo de eficiência administrativa.
porque Tereza é obrigada a garantir 2, 3 refeições por dia para os seus alunos com menos de R$1 para cada aluno, a cada dia. Quero ver se fosse uma licitação centralizada, se eles iam conseguir garantir uma refeição com esse valor. Tereza garante 3, como os nossos diretores das escolas têm que fazer no seu dia a dia. Mas como se não bastasse fazer isso, ela fundou uma associação de diretores, que poderia também estar confortavelmente lutando somente, não quero dizer que somente que é desimportante, porque é muito importante, pela valorização dos diretores, que estão há muitos e muitos anos com as suas gratificações congeladas. Hoje, um professor que faça hora extra na rede ganha mais do que um diretor. Um professor que faça GLP ganha mais que um diretor. Mas um diretor ele pode ser exonerado, como foi há poucos dias atrás, porque a administração resolveu que ele cometeu algum erro administrativo. Um diretor ele tem que gerir muitas vezes milhões de reais todos os anos para tocar aquela escola. Ela é uma tarefa que tem um peso e uma responsabilidade que são tremendos. Então, a DERJ ela poderia estar só lutando para que esses diretores fossem mais valorizados. Mas não é isso que a DERJ faz. A DERJ luta em defesa da escola pública. A DERJ luta, sim, para que os diretores sejam valorizados, para que os professores sejam valorizados, mas luta, acima de tudo, para que as nossas escolas funcionem bem. E eu estou falando disso por quê? Porque essa é a Tereza que eu conheço. Eu conheci Tereza, conheci Almir, conheci outros companheiros e outras companheiras da DERJ, e essa é a trajetória que eles têm feito, que eu tenho visto nos últimos anos. Desde que eu os conheci, eles são pessoas que saíram de um lugar que não é de forma alguma de comodidade, né? Tereza que ainda está, então, né, no chão da escola, né, coordenando, dirigindo, enfrentando tudo que a gente enfrenta na educação do Estado do Rio de Janeiro, mas saiu desse lugar onde ela já estava estabelecida e abriu mais uma fronteira. E o que ela ganhou com mais essa trincheira que ela abriu? Ela ganhou uma medalha Tiradentes, porque é a única coisa que a gente pode fazer para recompensar essa escolha por lutar pela coletividade, essa escolha por ter ainda mais importância na defesa da escola pública. Porque cada professor, cada professora que está lá na sua sala de aula, lutando para garantir uma educação de qualidade, ganhando mal, não podendo nem ficar doente, porque se ficar doente vai perder a GLP, não recebendo nas férias, não recebendo nos feriados, sofrendo com tudo que sofre. O professor da rede estadual, ele já é fundamental para a nossa sociedade. Né? Paulo Freire nos dizia, né, que a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, cada um e cada uma de nós que está na sala de aula, que está na direção, a gente já está fazendo muito pela nossa sociedade, pela nossa coletividade. Mas quando alguém que está fazendo isso, escolhe fazer ainda mais, e faz bem feito, e passa a escrever também a história da educação do Estado do Rio de Janeiro, como Tereza fez, como Almir fez, como essa coletividade que se forjou ao redor da DERJ começou a fazer nesses últimos anos, isso precisa ser falado, isso precisa ser reconhecido, isso precisa ser homenageado. Então, Manuela, saiba que a sua avó é porreta, que ela é uma figura que dedica parte da vida dela a lutar para que crianças como você, para que jovens, para que adultos, para que pessoas idosas, para que todo mundo na nossa sociedade tenha direito à educação. Então, eu queria, na verdade, como alguém que também dedica a sua vida pela luta pela educação, que tenho dedicado, né, agora já mais da metade da minha vida para lutar pela educação, eu queria, Tereza, te dizer que é gente que nem você que faz a diferença. É gente que nem você que constrói a história da educação, mas é bem a história do nosso povo, porque é quando a gente consegue garantir direitos, mudar as estruturas sociais, enfrentar as desigualdades, é que a gente está mudando a nossa história. O Brecht, ele tem uma frase que ele diz assim, ó, quem luta
um dia é bom. Quem luta muitos dias, é melhor ainda. Aqueles que lutam anos são muito bons, mas aqueles que lutam a vida inteira, eles são imprescindíveis. E Teresa já falou que eles podem até expulsá-la da escola pelas idades, mas ela vai continuar lutando em defesa da escola pública. Então, Teresa, sem dúvida nenhuma, uma imprescindível que mais que merece essa medalha Tiradentes, que eu tenho honra de assinar aqui, junto com meu colega Sérgio Fernandes. Então, Teresa, parabéns, parabéns a todos nós que construímos a escola pública, você nos representa. Bom, vamos dar início, nesse momento, à entrega da medalha Tiradentes, a mais importante honraria desta Casa Legislativa. Esta homenagem é um justo reconhecimento à trajetória inspiradora da professora Teresa Cristina Pimentel Machado dos Santos, a quem eu convido a receber a medalha Tiradentes, e convido também o deputado estadual Flávio Serafini para que possamos fazer essa entrega em conjunto. Antes de convidar a homenageada a fazer o uso da palavra, quero chamar o deputado estadual Flávio Serafini a conduzir os trabalhos até o final, assumindo a presidência. Com a palavra, a professora Teresa Cristina Pimentel Machado dos Santos, a nossa homenageada da noite. Do dia. Achei que já era noite. Cruzes. Gente, olha, eu não escrevi nada, porque eu ia ficar tremendo assim com o papel, ia ficar feio, né? Mas queria também fugir daquele clichê de agradecer a Deus, né, que todo mundo fala, primeiro agradecer a Deus, mas não tem como fugir disso, né? Tem que agradecer a Deus mesmo, porque se não fosse Ele, eu talvez não estivesse aqui, depois de ter passado por todo o tratamento do câncer, né? E assim, só com muita fé é que Ele me permitiu estar podendo estar hoje aqui e receber essa homenagem. Agradecer ao Sérgio Fernandes pela condução da homenagem, ao Serafini, ao Sérgio Magalhães, que me acompanha há 13 anos, né? 14 já, desde que foi para a regional, que me deu a oportunidade de dirigir o Paulo de Fronten, que eu vinha de uma outra escola. E Sérgio também foi, assim, aquele parceiro quase que diário nas orações durante todo o meu tratamento. Então, meu obrigado especial a vocês. Dizer que essa medalha é para todos os diretores de escola que estão aqui na DERJ. Os que compõem a DERJ e aqueles que ainda um dia vão estar conosco. Obrigada. A DERJ, junto com a Almir, foi um sonho realizado. A gente, como ele falou, há mais de 40 anos, trabalhando juntos. Nas nossas reuniões, a gente sempre falava da necessidade dos diretores se unirem, porque só se falava em professor, né? Só se defendia professor. O diretor era sempre visto como o patinho feio da história,
como aquele que estava ali para prejudicar o professor. Embora isso não tenha mudado muito, mas já melhorou bastante, né? Então, esse sonho de ter uma associação de diretores, que o Almir sempre teve, eu fui junto, acreditei, e a gente está com a associação formada, com muitos diretores pelo Estado todo, dividindo com a gente. Então, é mais um sonho, né, realizado. Então, Almir, obrigada por me deixar participar disso. Vou justificar por que eu chamei esses dois amigos para compor a mesa. Paulinho, eu não sei se Paulinho lembra quando chegou no Cabrita, que eu botei ele para fora. Porque ele foi trabalhar lá, você tinha 23 anos, né? De mochila nas costas, primeiro emprego, primeira vez numa escola estadual. E aí ele chegou para se apresentar, eu botei ele para fora, porque não estava na hora do atendimento. Eu achei que ele era aluno, queria alguma informação, falei, volta depois. E ele depois me disse, não, eu vim me apresentar, sou professor. E aí já tinha feito a besteira, né? E a gente foi crescendo junto, né? Fomos aprendendo juntos, e depois Paulo saiu e foi para uma outra rede, mas se tornou diretor. E ele sempre que a gente se encontrava, ele dizia que eu tinha sido não é espelho, não, mas um exemplo, né, nessa formação. E isso, assim, Paulinho está representando aqui os colegas do Cabrita, que foi a escola em que eu fiquei 28 anos, foi a primeira escola, como foi a dele, como foi a do Fábio, como foi de Carlos e de outros que estão aqui. A primeira escola que a gente trabalhou e que a gente, né, formou uma família. Então, ele está representando essas pessoas. Fábio, não tem nem o que falar, né? Meu filhão. Eu poderia ter chamado outras pessoas, mas Fábio, a gente tem uma relação muito boa de trabalho, e eu te chamei para ser diretor comigo, porque muito antes, a gente conversando, ele como professor, ele me disse que tinha vontade de um dia ser diretor. E aí eu acreditei nisso, e ele está comigo até hoje, né? Eu também te amo, cara, muito. Somos tricolores, sofremos juntos, né? A gente está lá dividindo as nossas emoções, mas ele também está representando não só os colegas diretores, como os colegas do Paulo Fronten. E aí, a gente agradece a outras pessoas também que estão aqui. Com certeza, todos que foram convidados têm importância na minha história. Começando pela Tininha. Tininha, levanta o braço aí. Tininha foi minha colega de Paulo Fronten. Eu estudei na escola, né? Para quem não sabe. Eu estudei no Paulo Fronten nos anos 60, e a Maria Cristina foi minha colega de carteira, né? De dupla. E durante os 4 anos do antigo ginasial, a gente sentou junto. Fazíamos todas as atividades juntas, e a nossa adolescência foi junta. E ela até hoje está comigo, né? Nessa caminhada. Então, a gente começa por ali, né? E depois vem a família, porque a crise é antes da família, né? Eu tinha 11 anos. Aí vem a família, e aí essa trajetória, não tem como não falar do meu marido, porque ele dizia assim, só falta você levar a cama para a escola, porque a gente ficava direto. Fátima, que foi minha diretora na escola municipal, ela sabe disso. A gente entrava às 7 da manhã e eu emendava até à noite para ficar para o Estado.
Então, meu marido dizia, só falta levar a cama, porque o resto... E quando a Francisco Cabrita fechou, que eu tive que fazer a mudança, eu descobri um monte de coisa pessoal, porque eu ficava tanto tempo na escola que tinha tudo, né? Desde a escova de dentes até... Só faltava a cama, porque o resto tinha tudo lá. Meus filhos foram criados dentro da escola, todos, desde pequenininhos. E agora estão vindo os netos também para a escola. É complicado, né? Mas eles, eu até assim, me desculpo com os filhos, porque o quanto eu me dediquei para a escola, muitas vezes eu deixei de dar a atenção que eu devia, né? O meu mais velho reclama disso, e talvez ele tenha sido o que mais sentiu. O Rodrigo nem tanto, que está ali, Rafael entrava nas aulas de educação física para jogar bola com o pessoal da escola, então, assim, todos foram criados dentro da escola. Então, a minha vida sempre foi isso, né? E é legal ter aqui ex-alunos como Beta, como Dani, que foram alunas do Cabrita e que são minhas amigas até hoje, né? E acho que é isso que a gente leva. A gente, de tudo, a única coisa que eu tenho certeza que eu estou levando desses anos e que está aqui nessa medalha, são as amizades que eu criei, as amizades que eu fiz, né? Pessoas como Tânia, que me aturam o dia todo, né? Que a gente está sempre... cujos filhos também foram alunos da escola, né? Então, isso é que vale, né? São as amizades. Tem ali um grupinho que eu chamo de meus filhos, porque todos têm idade para ser meus filhos, e foram pessoas que eu vi começando no Estado, né? Não dá para falar de todo mundo. Meu querido Valmir, que também foi meu adjunto, né? E um futuro diretor que está aqui, sabe, ele não sabe não, mas ele vai ser. Aninha Blanc, que foi minha adjunta, que eu amo demais. E por aí vai, gente, não dá para... Agradeço demais a todos. Chegou mais um neto, viu, Serafine? Chegou mais um neto, atrasadinho como sempre, Pedro Roberto. Pedro Roberto Coutinho, presença aqui. Mas, assim, a gente está na luta. Eu vi há pouco, mas ela já sumiu, a minha irmã Vera, ela estava aqui em cima, a minha irmã caçula, que também é uma guerreira. Mas, assim, agradeço demais. Peço desculpas por não ter um discurso tão bonito quanto o de vocês, mas o que vai é o que está aqui. Quero que vocês tenham certeza que quem está aqui é porque mora aqui, né? Porque está aqui presente no dia a dia, na luta, e eu espero que eu possa contar sempre com vocês, tá? Beijo grande. Parabéns, Tereza. Registra a presença do neto, Pedro Roberto Coutinho. Passa a palavra para a saudação final do deputado Sérgio Fernandes. Bom, acabei aproveitando a saudação inicial para fazer aqui a explanação e passar um pouco aqui de todo o meu sentimento de carinho, de gratidão pela professora Tereza. Hoje é um dia de festa, é um dia de alegria, é um dia importante na história da educação do Estado do Rio de Janeiro, através dessa grande homenagem entregue e conferida à professora Tereza. Acho que toda a mesa aqui pôde falar e narrar toda a construção da história de vida e dedicação da professora Tereza, e não cabe aqui essa redundância de repetir tudo novamente.
Mas queria aqui, Tereza, já finalizando essa saudação final, primeiro agradecer as equipes do meu gabinete, do gabinete do deputado Flávio Serafini, agradecer todo o cerimonial, a presidência dessa casa. Gostaria que você, com certeza, continuará sendo uma referência para todos nós. É fundamental que tenhamos mais Terezas na educação do Estado do Rio de Janeiro. Mas a gente leva de alento ao ver aqui todo esse plenário recheado de professores, diretores, alunos, familiares, vendo que você já conseguiu espelhar neles toda a sua personalidade, capacidade de trabalho, de mobilização e defesa de causas de que a gente acredita. A professora Almira aqui, ao meu lado, disse que quando fundou a DERJ era para buscar o diálogo, era para poder representar os diretores. Acredito que isso seja fundamental e continua sendo, mas hoje também é uma instituição que acolhe. Quando muitas das vezes a gente vê o Estado num caráter punitivo e não de orientação, aquele diretor que é ordenador de despesa, e essa é uma função muito dura e muito cara para os CPFs, a DERJ acolhe e briga. Do seu jeito, mas briga, defende e acolhe. E são instituições como essa que a gente precisa para fortalecer todo esse processo educacional, que mais uma vez é feito de pessoas com CPF, com nome, sobrenome e com família, que muitas das vezes, como Tereza aqui disse, se furta do contato diário com a sua família para que possa estar se dedicando à escola, à educação, aos alunos, e nos dias de hoje, há de tudo um pouco, e como eu disse, hoje em dia, se vira nos 30, porque faz da cozinha a portaria, a inspeção escolar, a toda a gestão, e se por um acaso faltar o professor, eu não tenho dúvida que os diretores vão para a aula e vão cumprir aquele tempo com a maior tranquilidade. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, Tereza. Acho que é uma tarde emblemática, que marca não só a sua trajetória, mas a trajetória de todos nós que estamos aqui, porque acreditamos e seguiremos acreditando na educação. Boa tarde. Obrigado, deputado Sérgio. Antes de encerrar, eu queria só contar mais uma coisa. Eu não sei se vocês sabem, mas Almira, Tereza, eles participaram da elaboração de um projeto de lei que foi apresentado pelo deputado Carlos Min, que se transformou numa lei que prevê que aqui no Estado do Rio de Janeiro a gente tenha um fórum de diretores onde as políticas públicas possam ser discutidas, mais um espaço democrático de discussão e planejamento da educação e da escola pública. Isso é uma referência importante, porque Paulo Freire, quando ele teve a experiência de ser secretário, uma das primeiras coisas que ele fez foi reunir os diretores de escola para conversar sobre o que estava acontecendo no chão da escola, né? E essa luta que a DERJ tem feito para que essa lei saia do papel, para que a gente tenha, de fato, um espaço de diálogo, de escuta, de debate, de planejamento mais participativo da nossa educação, ela é uma luta que a gente acredita que mostra esse compromisso com a escola pública e com um olhar sobre a educação que seja um olhar transformador, né? A gente vê como muitas vezes a gente está visitando as escolas e as escolas estão com um problema que os alunos não estão conseguindo comer e, de repente, vem um mobiliário novo da gestão e as escolas não estão precisando de móveis, estão precisando de mais dinheiro para comprar comida. Muitas vezes as escolas estão com um outro tipo de problema e vem um outro pacote. E a escuta, ela é um elemento fundamental no planejamento. O processo participativo, ele é bom porque é democrático e ele é bom porque ele é mais eficiente. Porque quem está no chão, sentindo a realidade, pode trazer olhares que muitas vezes o gestor não consegue ter. Então eu queria só trazer isso porque eu sou um freiriano, alguém que luta muito pela educação, e quando eu vi, né, essa legislação, né, sendo aprovada, e
conhecendo, né, essa parte da trajetória do Paulo Freire, que a gente discute um pouco menos, que é a trajetória dele como gestor, né, ele é uma referência nossa de inspiração como educador, como escritor, né, eu me lembro disso, que acho que é fundamental para a gente pensar, e queria só colocar mais esse capítulo, que eles estão lutando muito, pressionando, para que a gente também faça mais pressão e essa lei saia do papel. Cito isso só para, mais uma vez, reafirmar a importância desses anos de luta que Tereza tem construído e que a gente tem tido a possibilidade de acompanhar. E é por isso não só que a gente está aqui, como que a gente se associou ao deputado Sérgio Fernandes para fazer essa homenagem que, além de bonita, é justa. Então, eu, finalizando, gostaria de agradecer a todos os funcionários e colaboradores que trabalharam para a realização deste evento, cerimonial, mandato do deputado Sérgio Fernandes, a nossa equipe, e também reiterar, mais uma vez, o nosso respeito e admiração, né, pela nossa homenageada. Eu quero aproveitar e convidar todo mundo para um coquetel que vai ser oferecido aqui na nossa galeria central, aqui em cima. Quem tiver joelhos ainda aguentando pode subir de escada, quem achar melhor ainda pode subir de elevador, e vamos fazer um coquetel para completar essa homenagem que Tereza merece tanto. Então, declaro encerrada a sessão e, né, que a gente continue lutando e construindo a escola pública no nosso dia a dia. Parabéns, Tereza.